Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde não, bom dia, né? Tô acordando ainda. Pessoal, essa é a nossa primeira aula aqui síncrona, né? Então, só pra explicar, eu vou abrir aqui o PDF, né, da aula e eu vou começar a falar, né? E quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Como eu tô olhando só o PDF, eu não vou estar olhando o chat. Então, se tiver alguma coisa no chat, alguém me avisa aí, por favor, tá? É... Nossas aulas elas devem durar mais ou menos 1 hora, né? Algumas vão ser mais curtas, outras podem passar um pouquinho, né? Essa deve dar mais ou menos 1 hora mesmo, mas vai ser por aí, beleza? E eu tô gravando aqui a aula, então eu vou só pegar o vídeo e botar no Moodle, para quem não puder acompanhar. Então, se vocês. Não hoje, né? Que você tá todo mundo aqui. Todo mundo não, até a maioria aqui. Mas se um dia vocês não puderem assistir a aula no horário, não tem problema. Que eu vou disponibilizar depois, tá? É, é isso. Eu vou começar aqui então, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu vou seguindo aqui então, gente. Dando continuidade à primeira aula que eu postei lá no Moodle, agora a gente vai ver a parte de ligações atômicas, né? Nessa disciplina, nós vamos estudar materiais, né? Para entender melhor os materiais, nessa parte inicial, a gente tem que ver um pouco sobre as ligações atômicas, né? Na aula passada eu falei sobre estrutura atômica, sobre modelos atômicos, né? E agora eu vou falar sobre as ligações atômicas, né? Então são alguns conceitos aí que vocês devem até estar acostumados por ver em química, né? Que é algo comum de química. Só que eu vou falar aqui mais pensando para o lado de materiais, tá? Uma coisa importante é que tem alguns conceitos, né, que na aula de química talvez vocês vejam um pouco diferente, né? Não muito diferente, mas questão de nomenclatura, uma coisinha ou outra, tá bom? Eu sigo a nomenclatura que é dada nos livros de ciências materiais, então pode ser um pouco diferente, mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Bom, nós temos três tipos de ligações primárias que podem ser encontradas nos sólidos, né? Ligações entre os átomos do mesmo sólido, ou entre átomos diferentes pertencendo ao mesmo sólido. São as ligações iônica, covalente e metálica, né? Essas ligações elas acontecem porque os átomos eles têm uma necessidade, uma tendência de obter estrutura eletrônica estável, né? Lá aqui na física, na natureza, nós vemos com muita frequência que os fenômenos eles tendem ao equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma diferente temperatura, a tendência é que o calor seja trocado para que haja o equilíbrio de temperatura, né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte de eletricidade em física, mas se eu tenho uma diferente potencial, eu vou ter a passagem de uma corrente de um lado para o outro, de maneira que eu obtenha um equilíbrio, né? Então aqui também não é diferente, né? Essas ligações atômicas elas são feitas para que a gente obtenha um equilíbrio, né? Então a ideia é que os átomos eles se tornem estáveis, né? Equilibrados, né? Estáveis eletronicamente, né? Quando eu falo estáveis eletronicamente, é porque eles vão ter a camada de valência, aquela camada externa, completamente preenchida, né? Então a ideia é preencher a camada externa. Por isso que os gases nobres eles não fazem ligações, né? Porque eles já têm naturalmente a camada totalmente preenchida. Então eles já estão em equilíbrio, né? Já estão estáveis, né? Eletronicamente estáveis. Então eles não ligam com ninguém. Por outro lado, os outros átomos, os outros elementos, eles têm essa necessidade de se ligar com alguém para se tornar estável, né? Estável eletronicamente. Bom, a primeira ligação que eu vou falar para vocês é a ligação iônica. A ligação iônica é a junção de um metal com um ametal. Lá na tabela periódica vocês podem ver isso claramente, né? Ou de um metal com hidrogênio, né?
Quando eu falar de ligação iônica, quando vocês verem isso em algum lugar, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Por quê? Porque na ligação iônica, um átomo ele vai doar elétrons para outro átomo. Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque, geralmente, nesse caso aqui das ligações iônicas, eu vou ter dois átomos. Um átomo tem elétron a mais, o outro tem elétron a menos. Então ele vai doar, o primeiro vai doar um elétron para o segundo, de maneira que os dois tenham um equilíbrio, estejam estáveis eletronicamente. Né? Então a gente pode escrever que essas ligações iônicas elas são quando átomos de um elemento cedem seus elétrons de valência para os átomos de outro elemento, tornando ambos eletronicamente estáveis. Né? Destacando sempre que nas ligações atômicas, os elétrons que são transferidos aí são os elétrons da última camada, aqueles elétrons que estão mais fracamente ligados ao núcleo. Né? Na ligação iônica, esses átomos eles vão se tornar íons. Né? Eles vão tornar íons. Né? Como eles têm essa alteração de carga, perdendo ou ganhando elétron, eles vão ter uma carga mais positiva ou mais negativa. Né? O íon mais negativo é um ânion, o íon mais positivo é um cátion. Né? Aqui tem uma ilustração. Né? Perceba que o sódio, que é o Na, na última camada, mostrando só a última camada, ele tem um átomo só. Né? Então ele está fora do equilíbrio eletrônico. O cloro, ele tem 7 átomos aqui na última camada, 7 elétrons na última camada. Né? Então, quando eles se ligam, o sódio transfere um elétron para o cloro, de maneira que ambos fiquem eletronicamente estáveis. Né? Então, essa daqui é a ligação que faz o sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? NaCl. Então, é um exemplo da ligação iônica. As forças de ligação são forças de Coulomb. Né? Os íons positivos e negativos, devido às cargas, eles atraem uns aos outros. Né? Vou ter um positivo e um negativo. Quando eu falo de forças de Coulomb, são aquelas forças que a gente fala quando estuda eletricidade, né? Os opostos se atraem. Oi, alguém falou? Tá sim. É porque eu não estou gravando pelo Meet, eu estou gravando por um programa do meu computador aqui. Aí não parece que está sendo gravado para vocês. Mas estou gravando sim. Inclusive, vocês podem até me lembrar, tá, gente? Que ontem eu comecei a dar uma aula, depois de 5 minutos eu vi que não estava gravando. Aí eu tive que voltar e repetir um monte de coisa. Mas voltando aqui, as forças de ligação, elas são de Coulomb, que é aquela questão de cargas opostas vão se atrair, cargas iguais vão se repelir. Né? Essa ligação, ela é não direcional. O que isso quer dizer? Que ela acontece igual em todas as direções. Né? Ela acontece igual em todas as direções. Todos os átomos, um átomo ele se liga igualmente em todas as direções. Né? Aqui tem outros exemplos, né? Do alumínio com flúor, o alumínio cedendo elétrons aí para o flúor. Né? Tem outro do lítio com flúor também, o lítio cedendo um elétron para o flúor. Né? Então a ligação iônica é isso, é transferência de elétrons. Né? Essa ligação, como eu falei, ela é não direcional. O que isso significa? Né? Que elas são iguais em todas as direções. Né? A ligação ela acontece igual em todas as direções. Para que ela aconteça igual em todas as direções, um íon positivo ele tem que ter vizinhos carregados negativamente. E um íon negativo ele tem que ter vizinhos carregados positivamente. Tá? Então, esse é o significado da ligação iônica. Beleza? É uma característica dela. Por que eu falo da ligação iônica aqui? A ligação iônica ela é mais comum nos materiais cerâmicos. Materiais cerâmicos. Então, materiais cerâmicos a gente relaciona com ligações iônicas. Os materiais que possuem ligações iônicas, eles costumam ser isolantes térmicos e elétricos, além de duros e frágeis. Né?
Por que eles têm essa característica? Porque os cerâmicos, porque a ligação iônica é uma ligação muito forte. A energia de ligação, a força da ligação é muito alta, né? Então, para que, por exemplo, eu faça uma fusão de um material cerâmico, ou seja, pegar um material cerâmico e fazer ele virar líquido, eu tenho que gastar muita energia, né? Pensem aí numa caneca de café, né? Que geralmente é uma caneca de material cerâmico, né? Para você fundir, fazer aquela caneca virar líquido, você vai precisar de gastar muita energia. É extremamente difícil. Por quê? Porque como é um material cerâmico, ele tem ligações iônicas que são muito fortes. Então tem um ponto de fusão muito alto, né? Várias propriedades podem ser relacionadas à ligação iônica, tá bom? A característica iônica da ligação, né? Isso para os materiais cerâmicos. Beleza? Agora sobre a ligação covalente. Covalente é o segundo tipo de ligação que a gente vê. Na ligação iônica, eu falei que a gente tem que lembrar sempre de transferência de elétrons. O elétron é transferido de um lugar para o outro. Aqui, na ligação covalente, a palavra-chave é compartilhamento, né? A ligação é feita através de um compartilhamento de elétrons entre átomos adjacentes. Então, os átomos eles vão compartilhar elétrons. Né? Eles, através desse compartilhamento, eles vão chegar a configurações eletrônicas estáveis, né? Então, a ligação iônica covalente são duas maneiras diferentes de se chegar nessa configuração eletrônica estável, alcançar a estabilidade. Na iônica é transferência de elétrons, na covalente é um compartilhamento de elétrons, né? E essa ligação é feita entre um ametal ou um ametal e hidrogênio, né? Essa ligação ela é direcional, ela ocorre entre átomos específicos e só pode existir na direção entre um átomo e outro, né? Então ela tem uma direção específica que ela acontece, tá bom? Não é igual a ligação iônica. A ligação iônica ela acontece igual em todas as direções. A ligação covalente não, ela acontece simplesmente numa direção específica. Aqui temos uma ilustração, né, para ilustrar, né, uma ligação iônica, aliás, uma ligação covalente. 2H e oxigênio é água, né, molécula de água, né? Percebam que o oxigênio ele compartilha um elétron com o hidrogênio e o hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. Esse hidrogênio da esquerda. O hidrogênio da direita faz a mesma coisa, né? De maneira que a ligação ela torna todos os átomos estáveis, né? Todos eles alcançam uma configuração eletrônica estável, né? Essa é a ligação covalente. Tá bem? Ligação covalente é compartilhamento. A questão de ser direcional fica bem claro aqui, ó. Percebe que a ligação entre o oxigênio e esse hidrogênio na esquerda só acontece nessa direção. E a ligação do oxigênio com outro hidrogênio só acontece nessa outra direção, né? Então é uma ligação direcional. Aqui temos outros exemplos, né? Esse CH4, né? C é o carbono, H4 que tem 4 hidrogênios. É o metano, né? Ele também é ligado através dessas ligações covalentes, né? Existe um compartilhamento de elétrons, né? O carbono ele compartilha um elétron com cada hidrogênio. O CO2, que é o dióxido de carbono, também faz ligações covalentes, né? Como vocês podem visualizar aqui, os elétrons são compartilhados, né? De maneira que a estrutura fique estável. O número de ligações covalentes que é possível para um átomo particular é determinado pelo número de elétrons de valência, né? Então, assim, como eles têm que compartilhar elétrons, né, o número de ligações covalentes vai depender da quantidade de elétrons disponíveis para se compartilhar, né? Então, para N' elétrons de valência, um átomo pode fazer 8 menos N' ligações covalentes. Então é
É uma matemáticazinha boba, mas é só para exemplificar, né, a quantidade de ligações covalentes que podem ser feitas. Por que ver ligações covalentes? Porque são as ligações comuns dos polímeros, né? Essas ligações elas são comuns nos polímeros, né? Polímeros que eu já falei, borracha, são os plásticos, PVC, por exemplo, garrafa PET, é tudo polímero. É possível que essas ligações covalentes sejam parcialmente iônicas e parcialmente covalentes. Ou seja, quando a gente fala que polímero faz ligação covalente e fala que cerâmico faz ligação iônica, isso tem exceções, né? Porque em alguns casos a ligação ela é parcialmente iônica e parcialmente covalente, né? É difícil a gente ver um material que tem ligações totalmente iônicas ou totalmente covalentes, né? Sempre tem uma composição ali. Mas no geral a gente pode falar que cerâmicos fazem ligações iônicas, polímeros fazem ligações covalentes. Beleza? Eu tenho essa expressão aí, que vocês não precisam decorar, eu coloquei mais por curiosidade, tá bom? Que é para calcular o caráter iônico da ligação. Né? O caráter iônico ele diz a porcentagem de ligações iônicas. Né? Ele é baseado na diferença de eletronegatividade. Vocês devem ter visto isso já em química, né? Que essa eletronegatividade é a tendência não só de eletronegatividade de positividade, né? É de ceder e receber elétrons, né? É como se fosse uma tendência a se fazer uma ligação iônica, né? Então quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior a tendência de se realizar uma ligação iônica. Só para mostrar, né, que tem como calcular a porcentagem de ligação iônica. Se eu falar para vocês procurarem aí no Google o caráter iônico da ligação de um certo material, vai aparecer lá, 30%, 40%, 50%. Né? E, assim, ao contrário, tem como calcular o grau de covalência. Né? Se tem 80% de caráter iônico, vai ter 20% de grau de covalência. Então é o contrário. Mas isso aqui é mais para exemplificar, tá? Não precisa decorar isso aqui não. Até porque tem umas funções aqui muito complexas, então vocês não precisam decorar não. Coloquei mais por curiosidade, tá? Então nós temos ligações iônicas, que funcionam através da transferência de elétrons. Temos ligações covalentes, que funcionam através do compartilhamento de elétrons. E temos ligações metálicas, né? Como que são essas ligações metálicas? Né? Ligação metálica entre dois metais. Né? Vamos lá, o que acontece numa ligação metálica? A ligação metálica, ela pode ser definida, né, como uma ligação feita entre dois metais, né? Mas a forma que ela acontece é bem diferente das outras. Né? Vamos lá. Vou tentar falar de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Pense num átomo. Eu tenho um núcleo positivo e em volta desse núcleo positivo eu tenho várias cargas negativas, que são os elétrons, certo? Então é como se eu tivesse um núcleo positivo que tivesse envolvido por uma nuvem de cargas negativas. Esse é um átomo de um metal. Um outro átomo do metal ele vai ser a mesma coisa, um centro positivo envolvido por um núcleo de cargas negativas. O que acontece com esses dois átomos? Vamos chamar eles de A e B. Né? O núcleo do átomo A ele é atraído pela nuvem negativa do átomo B. E o núcleo do átomo B ele é atraído pela carga negativa, pela nuvem negativa do átomo A. Então, de maneira bem grosseira falando, só para exemplificar, é como se a eletrosfera, né, a parte que tem elétrons, de um átomo fosse atraída pelo núcleo de outro, e vice-versa. De maneira que essas nuvens de elétrons que ficam em volta do átomo, eles vão se sobrepor, juntando esses átomos, fazendo a ligação. Né? Então, essa ligação, quando eu falar de ligação metálica, a gente tem sempre que pensar em nuvem de elétrons livres, porque ela se sobrepõe ligando os metais. Né? Então a ideia é essa, né?
formar essa ligação, que tem um caráter não direcional. Ela é igual em todas as direções. Né? Aqui está exemplificado como é que funciona. Na prática, eu vou ter vários átomos se ligando entre si. Então, eu vou ter várias cargas positivas, que são os núcleos, e em volta delas, misturado assim, tem um monte de carga negativa. Né? É até difícil saber com precisão se você pegar bem na nuvem de elétrons, se esse elétron ele pertencia a um átomo ou a outro, porque eles se sobrepõem mesmo. Né? Aqui na esquerda tem esse átomo, mostrando aqui em verde a carga positiva, né? Estou chegando direito, e em preto a carga negativa. Então é como se elas ficassem envolvidas, né? As ligações metálicas elas funcionam assim, através dessa nuvem de elétrons livres. Tá bom? Uma característica dos metais é que eles têm muitos elétrons livres. Né? Eles têm essa nuvem de elétrons em volta deles. Né? Por isso que eles têm costumam ter boa condutividade térmica, boa condutividade elétrica, né? Ou seja, conduzem bem calor, conduzem bem corrente elétrica. Né? Aqui tem mais uma imagem mostrando, né, que as cargas negativas, está até um pouco econômico aqui, que teriam bem mais, elas ficam envolvendo vários núcleos positivos. Né? Essa ligação metálica. Essas ligações são características dos metais. Né? Vocês vão ver que no curso, né, de tecnologias dos materiais, que a gente dá um foco muito grande para os metais. Os metais eles têm uma relevância aí para a gente. Por causa desse tipo de ligação, os metais geralmente possuem boas propriedades mecânicas e são bons condutores de eletricidade e de calor. Né? Eles são resistentes, eles são bem maleáveis. Né? Então essas características aí são devido ao tipo de ligação. Né? Aí os metais na tabela periódica são esses de azul. Né? Tem vários aí, né? Lítio, berílio, potássio, césio, boro, alumínio. Aqueles mais famosos, né, que a gente vê mais no dia a dia, né, que é o ferro, cobre, zinco, prata, ouro, o mercúrio, chumbo, enfim. Tem vários metais diferentes, tá bom? Titânio. Tá bom? Então, até aqui, então, são as ligações primárias. Relembrando, eu tenho as ligações iônicas, que funcionam através da transferência de elétrons. Tenho ligações covalentes, que funcionam através do compartilhamento de elétrons. E tem a ligação metálica, que funciona através da nuvem de elétrons. Beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Estou acelerando muito. Bom, como ninguém falou nada, eu acho que está muito tranquilo. Ah, tá tranquilo, o Lucas falou aqui. Então, vamos seguir. Qualquer dúvida, vocês podem me parar, tá bom? Eu também tenho aqui outros tipos de ligações, que a gente chama de ligações de Van der Waals. Né? Ligações secundárias, né? Essas ligações secundárias, a gente fala que tem as primárias e as secundárias, porque as primárias elas são mais fortes. Né? Essas secundárias elas são bem mais fraquinhas. Né? Um exemplo dessa ligação de Van der Waals, né? E as de hidrogênio são ligações secundárias, são ligações fracas em relação às primárias. Essas ligações aparecem praticamente em todos os átomos ou moléculas. Né? Esse tipo de ligação ele não é feito para se obter um equilíbrio eletrônico. Ele é feito para ele é feito de outra maneira. A ligação é feita de outra maneira. Eu até comentei aqui ligações de hidrogênio. Vocês devem estar até pensando, mas você deu o exemplo ali do hidrogênio com oxigênio fazendo a ligação covalente. Só que não é assim. Né? O que acontece? Eu vou ter uma molécula de água, que é o H2O. O H liga com o O, daquela maneira lá, covalentemente. Só que minha molécula de água, ela liga com a outra através de
ligações secundárias, né? Ligações de Van der Waals, né? Então é dessa maneira. Então é assim, dentro da molécula a ligação é covalente. Entre duas moléculas é ligação de Van der Waals, ou ligação de hidrogênio, no caso. Como que essa ligação funciona? O princípio dela é muito simples. Elas funcionam através de dipolos atômicos ou dipolos moleculares. O que significa dipolo? Dipolo, dois polos. Dois polos, né? Ou seja, vai ter um certo tipo de polarização, né? O que vai acontecer? Dentro de um átomo ou molécula, pode ser que eu possa ter uma divisão, uma polarização, que é a formação do dipolo. Ou seja, dentro da própria molécula, eu posso ter um lado que é mais negativo e um lado que é mais positivo. Esse é um dipolo. Beleza? Então isso pode acontecer dentro em um átomo ou em uma molécula inteira. Ele vai ter uma parte mais positiva e uma parte mais negativa, né? E aí acontece exatamente o que está mostrado aqui nessa imagem, né? Isso aqui é para átomos, né? Perceba que o núcleo está deslocado para a esquerda, nesse átomo da esquerda, e a carga negativa está mais para a direita. E nesse átomo aqui do lado, o núcleo está deslocado para a esquerda e a carga negativa para a direita. Ou seja, tem dois dipolos. O átomo da direita ele tem um dipolo, o átomo da esquerda ele tem um dipolo. Ele tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. O que faz eles se ligarem? Atração, carga negativa com carga positiva. A parte negativa de um átomo vai ser chamada pela parte positiva de outro, né? Fazendo o que a gente chama de ligação de Van der Waals, né? Essa força que os atrai é a força de Van der Waals, né? Essa ligação é resultante da atração de Coulomb, né? Atração de Coulomb, toda vez que vocês olharem esse termo, é atração de carga negativa com positiva e repulsão entre duas cargas iguais. E, bom, né, um dipolo, a parte positiva de um dipolo vai ser atraída pela parte negativa do dipolo ao lado, né? Então basicamente está mostrado aqui, né? São dois dipolos, né? Dois átomos que neles foi criada uma polarização, né? E acaba fazendo com que eles se atraem, né? Essa ligação secundária. O dipolo ele pode ser criado ou induzido, né? Muitas vezes essa formatação aqui ela acontece naturalmente. Essa formatação assim de um próprio átomo ou molécula ficar mais positivo de um lado, mais negativo do outro. Pode acontecer naturalmente, né? Como é o caso da molécula de água. Ela vai ficar mais positiva de um lado, mais negativa de outro. Então, quando a outra molécula de água está próxima, a parte negativa de uma é atraída pela parte positiva de outra, se ligando. Mas tem casos onde esse dipolo ele pode ser induzido, né? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho um átomo totalmente simétrico. O núcleo está bem no meio, as cargas negativas em volta. A nuvem eletrônica em volta. Quando eu aproximo desse dipolo aqui, o que acontece? A carga positiva está mais na esquerda. Estou até passando o mouse aqui por cima. O que acontece então? O núcleo dele ele vai ser repelido, vai mais para a esquerda de lá. Ou seja, esse dipolo aqui da direita, ele vai induzir o surgimento de um dipolo nesse átomo que estava totalmente simétrico, né? Então é a indução de um dipolo. Esse átomo ele não seria um dipolo, mas como ele se aproximou de um dipolo, ele acabou ficando polarizado também, né? Então o dipolo, um átomo, essa formação do dipolo pode ser induzida, né? Essa é a ideia que eu queria passar, né? Então é exatamente essa imagem aqui, ó. Um dipolo provoca a criação de outro e assim por diante, né? E a ligação vai sendo formada. Aqui tem mais uma imagem, né, com o HCl, né? Duas moléculas de HCl, elas têm um dipolo, uma parte mais positiva e uma parte mais negativa, e elas vão ter uma atração aqui, né? E a parte negativa, que é o cloro aqui de uma, vai se ligar com a parte positiva, que é o hidrogênio da outra, né? Ou seja, uma ligação entre moléculas.
Então, moléculas polares, né, que tem esses polos, podem induzir dipolos em moléculas apolares, né, aquelas que não têm esses polos. Né. Essas ligações são mais fortes, né, só para falar. Essas forças de Van der Waals também vão existir entre moléculas polares adjacentes, ou seja, aquelas que estão uma ao lado da outra. Elas são mais fortes, né, que as ligações de dipolo induzidos. Né? E, enfim, o tipo mais forte de ligação secundária é a ligação de hidrogênio, né, que é um caso especial da ligação entre moléculas polares. O que acontece? A ligação de hidrogênio ela ocorre quando o hidrogênio ele se liga covalentemente, né, seja ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Né. O único elétron do hidrogênio ele vai ser compartilhado com outro átomo. Né, e quando acontece isso, ele vai isolar o seu núcleo positivo. E aí esse núcleo positivo vai atrair extremidades negativas de moléculas adjacentes. Né? E é exatamente essa formação de uma polarização. Né? Vou ter um núcleo positivo de um lado, mas ele vai começar a atrair a parte negativa das moléculas que estão ao lado dele. Né? Tudo devido às forças de Coulomb, que é parte positiva e parte negativa se atraindo. Aqui tem exemplificando o que é essa ligação de hidrogênio. Aqui, hidrogênio com flúor. Estou passando o mouse aqui por cima. Eu tenho uma molécula sendo formada. Só que como eles compartilham só numa direção aqui, eu tenho a parte positiva de um lado, que é o hidrogênio, e a parte negativa de outro, que é o flúor. Então, essa molécula aqui, desse HF, essa parte negativa do F, né, do flúor, vai atrair o H da molécula ao lado. Ou seja, vai juntar as moléculas, porque é negativo e positivo. Aqui acontece a mesma coisa. O flúor, que é a parte negativa, vai ser atraído pela parte positiva do hidrogênio, se juntando aqui também. Então a molécula vai se juntando a outra, se juntando a outra, tendo no geral o composto que é o HF. Né? Aqui está mostrando também a mesma ligação, só que com outra simbologia, né? Mostrando como que fica uma parte positiva e uma parte negativa. Né? Formação do dipolo. Né? Aqui tem um exemplo do glúten, né? Do glúten, que é uma substância, né? Não vou nem falar que é um material, que é uma substância. O que acontece? Muitas vezes, perceba que tem duas camadas aí, né? De ligações, né? As ligações dentro da camada, muitas vezes elas podem ser covalentes. Né? Dentro da camada. Mas quando eu ligo uma camada na outra, porque o glúten ele vai ser várias camadas sobrepostas, né? Essas ligações entre as camadas são ligações de Van der Waals, ligações secundárias. A mesma coisa acontece com polímeros. Né? Os polímeros eles também são divididos em camadas dessa maneira. Né? São várias cadeias, né, moleculares. Né? Dentro da cadeia molecular, eu tenho uma ligação covalente. Tenho ligações covalentes apenas. Todas as cadeias, dentro delas, têm ligações covalentes. Só que quando eu ligo uma cadeia na outra, a ligação é de Van der Waals. Então a ligação de Van der Waals, a ligação secundária, ela aparece mesmo, é algo comum. Tá bom? Aqui está exatamente o que eu estava falando com vocês. Né? Aqui está um plano, né? Uma camada de átomos de carbono no polímero, fazendo entre si covalent bonds, que é ligações covalentes. Né? Só que de uma camada para outra, eu tenho a ligação de Van der Waals, se ligando aqui. Então é algo comum mesmo. Né? Aqui tem um outro exemplo, né, onde dentro da ligação são ligações covalentes, e aqui tracejadinho é a ligação de Van der Waals. Ou seja, uma cadeia molecular imensa aqui, eu não sei nem qual composto é esse, ele se liga em outra cadeia pela ligação de Van der Waals. Né? Essa lagartinha aí, essa taruíra meio esquisita que vocês estão vendo aí, ela não consegue subir na parede. Vocês já devem ter visto isso, né? E o que faz com que tenha adesão da pata desse bicho aí na parede são ligações de Van der Waals. Né? São ligações de Van der Waals. É como se eles tivessem pequenos
cabelos ali na ponta da pata, bem fininhos mesmo, que vão fazer essa ligação com a parede, né? Fazer essa adesão na parede, através de força de Van der Waals. Tá bom? Vocês conseguiram entender essa parte de ligações secundárias, gente? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Bom, se tiverem, vocês falam aí. Dando continuidade, então. Deixa eu tomar um copo de água. Como eu posso classificar os materiais, né? Continuando. Bom, vocês já viram que eu tenho classificações em metais, cerâmicos, polímeros, né? Eu tenho algumas classificações diferentes. Né? Agora falando mais de materiais mesmo de fato. Metais. O que eu posso falar sobre eles, no geral? Eles são a combinação de elementos metálicos, né? São bons condutores de eletricidade e calor. Não são transparentes. Tem uma superfície, quando a superfície é polida, ela é lustrosa. Né? São muito resistentes e são deformáveis também. Né? Então os metais têm essas características. Cerâmicos. Eles são compostos por elementos metálicos e não metálicos, né? Como óxidos, nitretos, carbetos e por aí vai. Eu posso dar exemplo de cerâmicos, como minerais argilosos, cimento, vidro, né? Tem vários cerâmicos diferentes, né? Na própria casa de vocês devem ter vários materiais cerâmicos, prato, xícara, caneca, enfim, tem vários, né? Oi. Tem uma lenda dos meus avós que falam que coisa de cerâmica não pode no micro-ondas. Calma aí, o que eu não entendi direito. Objetos cerâmicos, por exemplo, um prato de cerâmica, assim, ele não pode só de vidro. Você tem uma explicação para isso? Porque ele não pode no micro-ondas? Olha, eu particularmente nunca vi nada sobre isso, né? Porque depende muito, né? Porque quando a gente fala cerâmico, o vidro, até mesmo dentro de vidro, tem várias classificações diferentes. Né? Geralmente o pessoal que fabrica, eles já colocam no próprio produto falando que se pode ou não ir no micro-ondas, né? Inclusive essas canecas aí que às vezes a gente compra, já vem avisando se pode ir no micro-ondas ou não. Né? Mas eu não tenho uma regra geral para isso não. Não que eu saiba. Né? Aí eu... É que ele costuma trincar alguns. Então, o que acontece? O que pode acontecer? O cerâmico, ele. Vou até falar isso aqui embaixo. Ele é muito frágil, né? Então, pode ser que quando a gente. Ele está na temperatura tal, a gente aumenta aquela temperatura de uma vez, né? Esse choque térmico acaba fazendo trinca, porque por ele ser muito frágil, né? O que é um material frágil? É um material que ele não deforma antes de fraturar. Ou seja, a fratura, que no caso é a trinca, ela acontece sem aviso prévio, acontece de uma vez só. Né? Um metal, por exemplo, ele ia empenar antes de fraturar, né? Se fosse submetido a uma carga. Mas os cerâmicos não. Então realmente, os cerâmicos mais frágeis, eles têm essa tendência de fraturar quando tem esse choque térmico. Né? Mas assim, teria que ser uma variação de temperatura brusca e bem alta, né? Para fazer a trinca, né? Eu acho que se você colocar café no seu caneca de café e deixar por 5 segundos no micro-ondas, não vai trincar, provavelmente não. Agora, se você deixa por 3 minutos, muito provável que trinque, né? Já é mais provável. Beleza? Enfim, só voltando aqui então. Exemplos de materiais cerâmicos são materiais argilosos, como cimento e vidro, mas temos vários outros também, né? A gente vai ver isso lá para frente. Os cerâmicos clássicos que a gente conhece, eles costumam ser isolantes de eletricidade e de calor, né? Eles não conduzem bem nem eletricidade nem calor. Né? Isso é um outro problema, tá bom? Quando a gente fala de micro-ondas, né? Porque
ele vai recebendo calor, aquele calor ele vai sendo acumulado, porque ele transmite muito devagar, né? O cerâmico, ele costuma ser resistente a alta temperatura, porém, quando fala resistente a alta temperatura, não quer dizer que ele é resistente ao choque térmico, né? Se eu aumentar a temperatura bem devagar ao longo do tempo, ele não vai fundir, né? Ele não vai se tornar líquido, ele vai resistir a temperatura muito alta. Mas, novamente, eles são muito frágeis, né? E também são duros, os materiais cerâmicos, né? Vocês vão ver que vai ter um termo que vai aparecer algumas vezes aqui para vocês, que é chamado dutilidade. Dutilidade. Quando vocês verem isso, é o contrário de fragilidade, né? Um material que ele é dúctil, ele deforma muito antes de romper, né? O frágil não, que é o caso do cerâmico. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte: cadeiras lá do IFES, né? Elas têm as perninhas dela lá de metal, certo? Se eu chegar nos meus 400 quilos e sentar numa cadeira daquela, ela não vai quebrar de uma vez. Ela vai abrindo as pernas até que a perna fica totalmente dobrada, né? Mas ela não vai romper, não vai trincar, né? Provavelmente não. Ela vai simplesmente se deformar, deformar, deformar até ficar totalmente no chão, né? Por quê? Porque o material que é feito, aquele metal da cadeira, do pé da cadeira, é um material muito dúctil. Ele deforma muito antes de se romper, né? Então é difícil eu fraturar de fato, porque ele vai deformar muito antes de romper. Agora, se a cadeira fosse de vidro, né, que é um material muito frágil, no momento que eu sentasse em cima dela, uma trinca ia se formar. Essa trinca ela se espalha na velocidade próxima da velocidade do som, que é muito rápido, e vai quebrar, vai fraturar de fato, sem quase nenhuma deformação, né, anterior. Então é uma fratura muito brusca, né? Vocês vão ver aqui que um problema muito sério quando fala de materiais é que esse negócio de fraturar frágil, como o vidro fratura, é algo muito indesejado, né? Então a gente sempre busca materiais mais dúcteis, né? Muito embora o vidro e os cerâmicos, como no geral, eles têm algumas aplicações específicas, né? Polímeros, né? Polímeros a gente pode exemplificar bem por plástico e borracha, né? Se vocês olharem ao seu redor aí, com certeza vão ver algo de plástico ou algo de borracha, né? Eu tô aqui com o controle de televisão perto de mim. Ele é praticamente todo feito de plástico e os botões de borracha. Então é praticamente todo um polímero. Os polímeros, eles são compostos orgânicos com estrutura molecular muito grande, são moléculas gigantescas, né? Eles costumam ter baixa densidade, baixíssima densidade, são bem leves, né? Eles também são bem flexíveis no geral, né? É claro que dentro de polímeros eu tenho aqueles que são mais flexíveis e tem aqueles que são menos flexíveis, né? Comparando uma borracha com um cano PVC, obviamente a borracha é bem mais flexível. Os polímeros, eles não suportam temperaturas muito altas, né? Eles começam a se degradar em temperaturas altas. Então, eles costumam ser usados a temperaturas bem mais baixas. A gente usa polímeros em temperaturas por volta até de 200, 300 graus Celsius, né? Pensando numa indústria, por exemplo, essa temperatura é muito baixa, né? 200 graus Celsius, 300 graus Celsius, né? Eles se degradam em temperaturas muito altas. Esses são os polímeros. Eu também tenho os compósitos, né, que são uma união entre mais de um tipo de material, né? Qual é a ideia do compósito, né? Eu sei, por exemplo, que o metal é muito dúctil, ou seja, ele é muito maleável. E eu sei que a cerâmica é muito dura. Então eu posso juntar os dois para ter um material que ele é dúctil e que ele é duro também, né? Exemplificando aqui, né? Então a ideia de um compósito é projetar um material que vai unir as melhores propriedades de dois tipos de materiais. Esses compostos têm vários tipos, né? Você deve ter visto aí fibra de carbono, fibra de vidro. Esses aí são materiais compósitos, né? Eu tenho uma matriz, que é de um material específico, e tem fibras no interior dela que é de carbono ou de vidro, né, por exemplo, que ajudam a ter uma propriedade mecânica melhor, né?
Então são exemplos de materiais compósitos, né? A fibra de vidro ele tem a resistência do vidro e a flexibilidade do polímero, né? Porque são fibras de vidro em uma matriz polimérica. Então é resistente e flexível. É uma combinação boa, né? Além de ser mais leve, né, no geral. Os materiais compósitos. Nós vamos estudar eles aqui lá pra frente, talvez lá no início do segundo semestre só. Semicondutores. Essa é uma classe de material teoricamente nova, né? Esses materiais são muito usados em circuitos eletrônicos, circuitos integrados. Eles possuem propriedades intermediárias entre condutores e isolantes, né? Então, assim, eles não são condutor nem isolante. Na verdade, esses materiais, o que acontece? Eles têm umas impurezas no seu interior. Dependendo se eu coloco mais ou menos impureza, ele varia entre condutor e isolante, né? Então é uma propriedade bastante interessante para aplicação elétrica, né? Semicondutores são muito usados, né? Esses materiais que possibilitaram o desenvolvimento dos circuitos integrados, né? Se a gente pegar na história aí, no século passado, a gente vê que o desenvolvimento tecnológico ele está sempre atrelado à descoberta de materiais que possibilitam esse desenvolvimento, né? No caso dos circuitos integrados é o mesmo. Hoje, circuito integrado está em praticamente qualquer aparelho eletrônico, né? Computador, celular. Eu tenho os biomateriais, né, que são materiais empregados em componentes implantados no interior do corpo humano, né? Não sei se alguém aí na turma tem alguma prótese, alguma coisa, uma placa de titânio aí na canela, algum tipo de material empregado no seu corpo. Mas esses materiais, independente de qual seja, a gente chama de biomateriais porque eles são compatíveis com o corpo, né? Eles não podem produzir substâncias tóxicas, né? Eles têm que ter uma boa relação com todos os fluidos que tem no seu corpo, né? Por exemplo, uma placa que está no seu corpo, ela não pode ser corroída pelo sangue. Obviamente que não, senão ela ia ter que trocar de tempos em tempos, né? E essas coisas a gente prefere que seja para a vida toda, né? Esses implantes na bacia, algumas pessoas colocam prótese, né? Ainda mais as pessoas mais idosas, quando caem, às vezes tem que fazer algum tipo de reparo, né, nesse sentido, né? Esses biomateriais, eles podem ser metais, podem ser compósitos, podem ser cerâmicos, depende da aplicação mesmo, né? Um exemplo, minha irmã, ela nasceu com um problema no coração, né, que ela tem tinha uma artéria um pouco mais fina, né? Então, quando ela era mais nova, colocou um stent, que era como se fosse um alargador de artéria, dentro da artéria dela que ela tem até hoje, né? O material que foi feito, eu não sei de que se trata, né? Não sei. Mas é um material, com certeza, um biomaterial, que é compatível para a posição que ele está. Nós temos vários exemplos desses materiais, né? Aí tem aqui mostrando, né, alguns metais, né? Ouro, cobre, alumínio, ferro, prata. Eu também tenho algumas ligas, né? O que são ligas, né? Ligas de metais, né? O que são? São quando eu junto dois metais, né? Por exemplo, latão. Latão é o cobre com o zinco, né? O que é o bronze? É o cobre com estanho, né? O aço, que a gente vê, né? O aço não está na tabela periódica aço. Aço é ferro, basicamente ferro, com um pouco de carbono no seu interior. Até mais ou menos aí uns 4% de carbono, né? Esse é o aço. A gente já fala bastante de aço nesse curso, né? Aço é um foco muito grande, né? Ainda mais porque não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil todo é bem difundida essa ideia do minério de ferro, produção de aço, a gente exporta bastante. Se vocês forem trabalhar ou estagiar como técnicos, eu tenho certeza que podem aparecer oportunidades na Vale ou na Arcelor, né, que trabalham diretamente com isso, né? Então é algo que está muito presente na indústria, né, o aço, né? Fora que é o material, se bobear, o mais comum,
de se encontrar em aplicação, né? Ele é muito diverso. Mas enfim, esses são metais, alguns exemplos de metais. Cerâmicos estão aí. Tem tijolos, né, como mostrado aí, são materiais cerâmicos. Né? Os cerâmicos, tem outra propriedade deles bem interessante, é que eles tendem a ser muito porosos. Né? Eles têm muito vazios no interior deles. Né? Eles costumam ser bem porosos. E por isso, muitas vezes, eles têm uma resistência mecânica um pouco menor. Né? Eles são aplicados juntamente com outros componentes, né, para fortalecer. Né? Esses óxidos que estão aqui na direita, todos eles são cerâmicos, né? Óxido de cobre, de manganês, de cobalto, de ferro, de cromo, né? Eles são materiais cerâmicos também. Né? É um metal com um ametal, né? Ligação iônica, material cerâmico, tá aí. Aqui eu tenho exemplos de plásticos, né? Que são materiais poliméricos, né? Na classificação de materiais. Os plásticos estão aí. Né? Esses daí são, se não me engano, são peças feitas em impressora 3D, né, de plástico, dá para colocar formas bem diferentes. Dentro de cerâmicos também tem essas rochas, né, que a gente pode trabalhar, produzir esses aparelhos aí domésticos, né, copo, vasilha, essas coisas. Né. Também tem esses poços cerâmicos aí, que são mais comuns. Né. Dentro dos polímeros eu tenho o PVC e tenho o plástico, né, que são bastante comuns. Né? PVC acho que todo mundo já teve contato em algum momento. Né? Plástico nem se fala, né? O próprio garrafa de shampoo shampoo, condicionador, é tudo de plástico, né? Tem outro exemplo aqui na direita de plástico também. Aqui eu tenho material compósito já. Né? Esse material compósito. Vocês podem ver que esse material compósito, geralmente, ele é de fato a união entre materiais. Né? Essa parte de azul no meio, aqui eu não vou saber dizer exatamente do que se trata. Mas geralmente é uma base. Se fosse fibra de vidro, esse azul seria uma base de polímero. E esse amarelo, essas fibras amarelas aí, seriam o vidro de casa, as fibras de vidro. Né? E aí eu juntaria essas fibras tanto em cima quanto embaixo da base e cobriria do lado de fora, formando um material que é um compósito. Né? Esse é um compósito. Eu tenho compósitos naturais também, né? Um osso, né? É um compósito natural. Né? É difícil até classificar. Né? Madeira também, no geral, a gente pode tratar como um compósito natural. Né? Inclusive esses materiais, osso e madeira, posso falar que foram os primeiros materiais a serem explorados, a serem usados, né? Para tudo, né? Lá na idade da pedra, né? Era pedra, osso e madeira, basicamente, né? Para produzir tudo. Aí depois começaram a trabalhar com ferro, né? Enfim. Aí está um exemplo de um biomaterial também. Né? Foi o exemplo que eu falei, né? De um alargador de artéria, né? Ele é colocado ali para alargar, né? Impedir que ela se feche. Então, um exemplo de biomaterial. Hoje em dia, dependendo da aplicação, de onde eu vou aplicar esse material, eles produzem materiais novos. Né? Então, produz material só para aquela aplicação. Eles inventam material só para aquilo. Aí, outro exemplo de biomaterial, né, que é essa placa colocada junto ao osso, né, para servir de apoio, né, quem sofre algum tipo de lesão. É um reforço ali, né? Obviamente, esse material ele tem que ser compatível com o corpo, senão não tem como a pessoa viver com ele no corpo. Aí estão os circuitos aí para exemplificar a questão dos semicondutores. Né? Um exemplo bem legal são algumas ligas de silício. Né? O silício ele é um semicondutor. Né? Então você pode até, não sei se já viram a expressão Vale do Silício, né? Que chama nos Estados Unidos, que é onde surgiram várias startups de tecnologia, que era algo tava bem difundido até uns anos atrás. A gente fala Vale do Silício, que o silício realmente é um material extremamente importante para se produzir esses aparelhos eletrônicos, elétricos que a gente vê hoje em dia. Né? Então e eles chamam de silício assim abundantemente. Né? Aí temos materiais novos, né, que podem ser produzidos. Né?
Esse aqui da esquerda é uma esponja quase transparente, mas ela tem uma resistência mecânica também, né? É até difícil a gente classificar esses materiais que vêm sendo produzidos hoje em dia como materiais novos, porque eles têm propriedades muito diversas, né? Eles são bem complexos, alguns deles, né? Um exemplo bom é que, por exemplo, eu estudo supercondutores, né? O que eu falei para vocês aqui é que o material cerâmico é um material que não conduz eletricidade, no geral. E só que o material que eu estudo, né, é um supercondutor cerâmico. Ele conduz eletricidade muito bem e é um cerâmico. Então, esses dados de propriedades que eu falei com vocês antes, na aula de hoje, são dados mais clássicos dos materiais, né? O cerâmico ser duro, frágil, isolante, isso é clássico, né? Hoje em dia a gente tem materiais diferentes nesse sentido. Aqui na direita tem um exemplo da estrutura de um Kevlar, né? Que é para colete de prova de balas, esse tipo de coisa. Aqui eu tenho um material na esquerda que ele foi feito tentando simular, né, a resistência de uma teia de aranha, né? Então tem se desenvolvido materiais nesse sentido, né? Aqui na direita é uma esponja de alta resistência, né? Uma esponja de alta resistência até contraditório de falar, mas são materiais novos também. E é isso. Gente, essa primeira aula nossa foi essa. Alguém aí tem alguma dúvida? Aerogel, isso aí, esse aerogel, aquele outro que eu mostrei. Agora eu olhei aqui no chat, né? Deixa eu ver aqui. Chat, esse aerogel. Cadê o aerogel? Esse daqui, o aerogel, isso aí. É um material novo também. Tem até esquecido, a esponja é esse daqui da direita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Pá, pá, pá. O Gustavo comentou que o aço ele está entre 0,008 e 2,11% de carbono. Assim, no geral, um aço ele não chega nem a 1% de carbono. Só que acima de 2,11% a gente começa a ter ferro fundido, que é uma liga que na prática é bem parecido com aço, né? É ferro e carbono, né? Mas eles têm suas peculiaridades, né? A gente vai chegar lá no futuro, né? O Nicolas falou que vai pegar o cano de PVC e bater no primo, não recomendo. O Gustavo perguntou se a gente vai aprender a mexer com todos esses materiais. Então, aqui aprender a usar esses materiais é um pouco difícil de falar, né? Porque você pega um aço, por exemplo, onde você pode usar? É muito amplo as possibilidades, né? Mas a ideia é que eles conheçam os materiais, né? Mais do que isso, é muito importante, o foco dessa disciplina como um todo é que vocês consigam ver o material, é, saber sua estrutura e correlacionar estrutura com propriedade. Por que a propriedade dele é essa? Né? Porque ele tem a estrutura tal. Esse é um ponto muito importante, sobretudo nessa parte inicial. Lá na parte final do segundo semestre, vocês vão ver mais de como esses materiais são produzidos, né? Porque aí tem mais a ver com o trabalho técnico, né? Esses materiais podem ser produzidos por vários processos de fabricação diferentes. Então é algo, é algo bem distinto, né? Por exemplo, posso fazer por fundição, por laminação, por forjamento, né? Vocês devem ter visto já algumas séries ou filmes aí, aqueles carinhas lá com um martelo batendo numa espada incandescente, né? Isso seria uma espécie mais antiga, né, de forjamento, né? Mas a gente vai conhecer isso, né? É difícil a gente mostrar na prática, né? Mas a minha ideia é que vocês conheçam de fato. Deixa eu olhar aqui o chat. Quando voltarmos ao IFES, vamos poder ver esses materiais. Então, lá no IFES, a gente tem um laboratório de materiais, né? Só que ele é mais usado para a disciplina de ensaio de materiais.
que é a disciplina do terceiro ano, né? Que eu também tô dando esse período, né? Esse semestre. Mas para vocês lá não tem tanta coisa assim relevante, né? Se a gente voltar ao IFES, se a gente não, quando a gente voltar, né? Eu posso levar vocês lá para conhecer, mas o laboratório ele não tem tanta coisa assim para exemplificar, né? Talvez tenha algumas amostras de aço, um plástico ou outro, mas não tem tanta coisa assim, né? Essa disciplina aqui ela é muito teórica, na verdade, né? Ela tem uma carga teórica muito grande. Por isso que eu tento reduzir a aula a ter apenas uma hora, porque se eu ficar 2, 3 horas falando direto, vocês vão morrer de tédio aí, porque é muita teoria. Tá bom? Gente, então, encerrando a aula de hoje. Se alguém tem alguma dúvida, você pode falar. Não? Bom, então, deixa eu parar de gravar.